Shalom, Shalom Adonai. Estamos dando início a mais um momento juntos aqui no canal Transitar Teológico. Um canal com a proposta de uma construção teológica. Antes de nós entrarmos no assunto que vamos abordar hoje dentro da área da teologia bíblica, eu quero falar sobre o CTDuber. CTDuber é o Centro Teológico Duber, com propostas de cursos básico, médio e bacharel em teologia pela modalidade livre. Também é com cursos, ou também são cursos, tá? Também são cursos online através da plataforma do Google Meet, onde permite-nos a videoconferência, tendo a possibilidade, assim, dessa interação professor-aluno, aluno-professor e uma construção, né, de ideias, de pensamentos, de retirada de dúvidas. Então, ela é muito construtiva e oportuniza um diálogo professor-aluno como se fosse uma aula presencial. Então, portanto, se você quer fazer um curso teológico na proposta da teologia arminiana clássica, venha fazer o CTDuber, venha se matricular no CTDuber. O número para as informações e matrículas estará abaixo. Sempre vou postar abaixo esse número nos comentários aí para você poder estar assim se matriculando, e também está aí na tela do celular, aí na tela do vídeo, né? Na tela do vídeo. Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre monarquia, tá? Um assunto de cunho histórico, porque está dentro da historiologia israelita, dentro de um período distinto da história de Israel, que é o período da monarquia, mas que dentro da teologia bíblica ou canônica do Antigo Testamento, ela é tratada de uma forma mais processual, mais fenomenológica, sendo considerado, inclusive como defende o Walter Eicherot, tá? Um fenômeno complexo e até muito complexo, não por representar-se como fim da política da nação, tá? Mas como um resumo, como uma síntese máxima das forças nacionais, das que propuseram e desenvolveram e trabalharam dentro de um governo distinto que se detinha na visão, né, de domínio, de conquista e, claro, conquistas pautadas em guerras, em confrontos, com conflitos internos e conflitos externos dentro do seu transcurso monárquico, enfrentava cada um dos monarcas. Deve-se chegar também a entender que esse período da monarquia, ele se tratou de uma, vamos dizer assim, instituição, uma instituição que ela foi considerada preponderantemente, tá, religiosa, precisando, inclusive, mais tarde ser vinculada, e como foi vinculada, à vida íntima da nação israelita. E até de qualquer instituição política, como também veio mais tarde também a ressentir-se fortemente diferentes movimentos religiosos que, ao inverso, exerceram a influência e tiveram o domínio. Tá? Então, os primeiros passos para essa valorização da monarquia, eles deveram, sobretudo, principalmente, ao que se fala de uma profunda observação das ideias primitivas de Israel,
percebendo principalmente as concepções originárias religiosas contidas na realidade da monarquia e as utilizando para explicar a questão do rei. Então, a partir desse aspecto, desse sentido, então, esse problema ele foi ocupado e foi ocupando e foi desenvolvendo e tomando um lugar de discussão e um lugar de investigação, principalmente, central, com a intenção, principalmente, de se explicar o tema dentro de um contexto da monarquia sagrada, tá? Sobre a base muito mais ampla dos dados da religião comparada. Tá? Com isso também, nesse aspecto do sagrado, sob uma base até, vamos dizer assim, de gratidão pelos resultados conseguidos, que aí está também relacionado, surge também dentro do âmbito da história das religiões a monarquia. Porque, inclusive, muitas questões concretas que vão estar, vamos dizer assim, contidas dentro da história das religiões, vão estar inseridas também nesse contexto monárquico de transitar histórico da monarquia. Então, com bastante facilidade, em determinados momentos, até esquecido a força espiritual da ideia ou da proposta de Yahvé e a sua capacidade até para transformar as ideias transplantadas para Israel, quando até para explicar, tá, a concepção israelita da monarquia, aonde vai se recorrer com uma preferência, inclusive, a um esquema e a uma proposta de reinado que vai ser uma proposta de reinado divino, tá? Com base no aspecto cultural e também no aspecto da própria sociedade e da política da nação, proposta no aspecto do desenvolvimento político de cada monarca. Não podemos também pretender, nesse aspecto, adentrar numa discussão que ela vem assinalar principalmente os limites da validez de algumas teses, principalmente, que são lançadas na proposta de uma articulação teológica bíblica canônica odierna, aonde vai surgir as correntes e cada corrente vai procurar, dentro da sua proposta histórica e exegética, tecer a sua tese. Mas não se resta dúvida, tá, que a instituição da monarquia ela tem a mesma raiz que o próprio sacerdócio. Até porque ela vai também, se tem a mesma raiz do próprio sacerdócio, ela vai ter também do próprio profetismo, a saber, o ofício do chefe primitivo, ou seja, do monarca, dotado de poder divino, porque era ungido rei, tá? Ele vai exercer funções em determinado momento, até de contexto profético e contexto real, e podendo em determinado momento até sacerdotal, como o caso que ocorreu com Davi em determinados momentos da sua vida de monarca sobre Israel. Então a separação dessas tarefas e de sua atribuição ao contexto do indivíduo é diferente, mas principalmente vai se costumar a fazer e era acostumado a se fazer que o rei dedicasse o exercício do poder a um guerreiro, a qual ele ia nominar como general, tá? Restando-lhe dentre as funções principalmente de cunho religiosas, dentro de limites que eram dados a ele para cumprir ou permitidos. A influência que ele poderia
permitida pela até a lei influenciar. Tá? Agora, os reis sírios, por exemplo, eles, na sua parte, preferiam ressaltar a posse de um poder militar efetivo, ao contrário dos reis de Israel. E uma outra questão também, que ainda que sempre existisse esse afã por manter uma auréola que rodeava essa antiga função religiosa do rei, assim o exercício de um poder em uma atividade até religiosa, ela se tornava uma prática também de cunho sócio-religioso e que estava relacionado também com a eleição e automaticamente com o berite, com a aliança Deus-Israel. Então essa afirmação dogmática da dignidade do rei, ela vai ser de cunho de uma substituição ineficaz, de cunho, vamos assim, geral, com uma proposta de uma substituição ineficaz que vai soar como uma situação real, demonstrando assim uma sobrevivência inalterável da primitiva experiência vital, tá? Por meio da qual o rei ele iria aparecer como depositário do que? De um poder divino que era eficaz e ao mesmo tempo misterioso. Outro sim, o rei continuava sendo a pessoa, tá? Que era detentora do maná, ou seja, até muito tempo depois as religiões racionais politeístas ultrapassarem a esse contexto de concepções primitivas, essa filiação divina dada ao rei como representante ou mediador era justamente uma ideia primitiva de responsável também perante o povo de manter o padrão da aliança. Então esse lugar do rei, ele tinha um sentido, um significado para o desenvolvimento de todas as propostas religiosas dentro do contexto até do próprio Oriente, tá? Uma outra questão também que é importante ser considerada, que em tais circunstâncias, tá? Era importante se pensar que transferir uma religião dentro do que ela primava e tornar ela uma unidade nacional era totalmente uma decisão que estava sob a tutela do monarca. Então o monarca tinha uma influência direta ao sagrado no sentido de prática religiosa para poder até decidir alguns rumos da religião dentro do contexto do Oriente e quando falamos Oriente estamos falando também Israel e as nações que compõem o continente do Oriente, tá? Então, dentro dessa proposta toda, dentro desse contexto todo, é que nós podemos observar a intensividade teológica, canônica, que tem que ser distinguida por esferas de aplicabilidade terminológica, social, política, efetiva, para se poder montar e construir uma teologia pública e uma teologia política pautada na monarquia em Israel. Para aí sim podemos desenvolver todo um critério de observação, de investigação, de avaliação para poder
tecer assim a característica da monarquia nos seus efeitos socio-religiosos dentro do Berit, da aliança Deus-Povo, Povo-Deus, e também dentro da sagralidade e da própria religião em Israel. Obrigado a todos. Essa foi uma breve explanação, um breve lampejo em teologia bíblica do Antigo Testamento no seu canal Transitar Teológico.